2026 começa com histórias que marcaram a vida de muita gente. Acompanhe agora no nosso episódio de retrospectiva. Nos Estados Unidos, ADRA chama atenção para o aumento de tráfico humano durante o Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo. No ambiente virtual, a missão digital da Igreja Adventista do Sétimo Dia Global usa o metaverso para conectar as pessoas e levar esperança em plataformas imersivas. Nas Filipinas, 10 mil jovens de 11 países se reuniram em um acampamento histórico para aprender, servir e reforçar a liderança firmada em valores. E na África, o Congresso Pan-Africano mobilizou jovens de todo o continente para transformar comunidades de forma intencional e eficiente. A ANN começa agora e você não pode sair. Nós voltamos já já. O mundo muda e a missão acompanha. Em 2025, fé e compaixão cruzaram fronteiras, conectaram histórias e inspiraram recomeços. Você acompanha agora algumas das melhores notícias de 2025. Seja muito bem-vindo a um novo ano de histórias emocionantes. Com foco em liderança, espiritualidade e missão, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reuniu milhares de jovens no Congresso Pan-Africano. O encontro destacou o papel da juventude na transformação das comunidades e no avanço do Evangelho. Noel Cibanda tem os detalhes. As celebrações do Dia Cultural serviram como um lembrete pungente do espírito pan-africano que enfatiza a unidade, a solidariedade e o progresso coletivo. A terceira edição do Congresso Pan-Africano da Juventude foi realizada na prestigiada Universidade Babcock, na Nigéria, na região centro-ocidental da África, reunindo cerca de 3 mil jovens. Sob o tema Cidades para Cristo, este congresso testemunhou um caleidoscópio de cores e tradições, enquanto participantes de vários países exibiam suas identidades culturais únicas. O ar estava cheio de excitação, enquanto cada nação representava orgulhosamente sua herança por meio de trajes elaborados de forma intrincada. Sua música e folclore também foram apresentados no congresso, que durou uma semana. 3 regiões participaram deste congresso: a região centro-oriental da África, a região sul-africana e Oceano Índico, e a região centro-oriental da África. Os líderes da Associação Geral também estavam presentes. Do príncipe Ankara da África Ocidental ao elegante traje Masai da África Centro-Oriental e até a África Meridional, todos os países estavam bem representados. Tanto os palestrantes locais quanto os internacionais prestigiaram esta ocasião auspiciosa com dozenas de workshops projetados para equipar e aprimorar as habilidades de nossos jovens. A diversidade da cultura africana estava em plena exibição. Vindos de diferentes países pan-africanos, esses jovens celebraram suas diferenças e semelhanças e criaram laços que transcendem nossas fronteiras. A Comissão de Fé e Ciência é uma combinação de diversas entidades da Associação Geral e nossas escolas ao redor do mundo. Temos o Instituto de Pesquisa Bíblica, o Instituto de Pesquisa em Geociências, o Departamento de Biologia e Ciências da Terra de Loma Linda e a Universidade Andrew. Em Belarus, país do leste europeu com forte herança soviética e carência de serviços sociais fora da capital, a Igreja Adventista do Sétimo Dia fez e continua fazendo a diferença. Em escolas, asilos e centros comunitários, a igreja leva estrutura, presença e cuidado direto a famílias com crianças, com deficiência e a idosos esquecidos.
A comunidade de Rechitsa celebrou seu aniversário de 30 anos. Essa história começou com pequenos encontros na década de 1980, até eles se tornarem um grupo estabelecido com prédio próprio, ampliado em 2002. Ao longo dos anos, diferentes famílias pastorais serviram a comunidade, contribuindo para seu crescimento e atividades. A comunidade envolve ativamente crianças e jovens por meio de clubes, acampamentos, festivais e programas educacionais. A celebração incluiu uma apresentação de fotos, discursos e gratidão pela jornada e impacto ao longo dos anos. Em Vitebsk, um evento recebeu cerca de 120 pais e crianças com necessidades especiais, apresentando música, contação de histórias e distribuição de presentes. Programas semelhantes também foram realizados em escolas locais, em um lar de idosos e em um centro comunitário, criando conexões significativas por meio dessas atividades. Em Minsk, a capital da Bielorrússia, um encontro homenageou a cantora Anna Herman, reunindo os convidados da cidade para um chá. Além do talento musical de Herman, sua fé e resiliência também são características que marcaram a trajetória dela. Sua música e testemunho continuam inspirando muitos, com mensagens de esperança e perseverança. O evangelismo atravessou fronteiras e também avança no mundo virtual. Durante os 10 dias de oração, a Igreja Adventista do Sétimo Dia levou temas bíblicos a públicos que não estão nos templos, mas nas telas. Veja como foi essa experiência no metaverso, uma ferramenta real que alcança o coração das pessoas. Você sabia que pode acessar o Metaverso Spatial de vários dispositivos diferentes? Isso mesmo, você pode entrar no seu celular, notebook e até mesmo sem um óculos de realidade virtual. Quando clicar no link do nosso espaço, esse aqui que vai aparecer na tela, ou estará na bio ou aqui na legenda. Procura por aqui. Você terá a opção de escolher um personagem pré-pronto pela plataforma e começar a participar sem criar e fazer login no site. É só digitar seu nome, escolher um personagem que melhor te representa e pronto, você já está dentro do nosso espaço. Mas se você quiser criar um personagem que é a sua cara e que fique salvo para os próximos encontros, daí é só ficar ligado aqui que eu vou te ensinar o passo a passo de como criar a sua conta no próximo vídeo. O metaverso se tornou uma ferramenta dos 10 dias de oração, criando um espaço virtual para interação e estudo. Nesse ambiente, usuários exploram temas bíblicos de forma imersiva. Outros projetos, como o jogo de 1844, também oferecem aos jovens uma maneira dinâmica e educativa de conhecer a história adventista. O ano era 1844. Esta data te soa familiar? Nesse ano, o mundo presenciou uma série de acontecimentos importantes, como a inauguração da primeira linha de telégrafo comercial por Samuel Morse e o nascimento de Carl Benz, o engenheiro que inventou o primeiro automóvel movido a gasolina. E a lista segue. Mas, você sabe o que de fato torna essa data tão familiar para nós? 1844 ficou marcado por um movimento que reuniu multidões, cheias de esperança e expectativa. Resultado da pregação em massa sobre a iminente volta de Jesus naquele ano, o que gerou um grande reavivamento. Mas também um grande desapontamento. E, apesar da decepção, esse movimento foi a semente para o posterior nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esta data foi um marco profético fundamental no plano da salvação. Num esforço para divulgar e tornar conhecida essa história tão importante, diversos materiais foram criados: livros, revistas, estudos, filmes, ilustrações. Tudo para que jovens e adultos pudessem aprender ainda mais sobre o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Com a integração cada vez maior da tecnologia em nossas vidas, a forma como aprendemos e absorvemos conhecimento tem mudado bastante, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul está acompanhando de perto esses avanços. A mesma instituição que já usa tecnologia e realidade virtual para pregar o Evangelho, agora vai levar a mensagem num formato inovador, porém
muito familiar aos nossos adolescentes. Conheça 1844, a jornada, que transportará os jogadores de volta ao dia 23 de outubro daquele ano, um dia após o grande desapontamento. Nesse mundo virtual, os jogadores assumirão o papel de investigadores, que, junto com o personagem Nick, do Feliz 7 Play, irão explorar e desvendar os mistérios que levaram a esse evento. Com a ajuda de figuras históricas, os jogadores irão resolver enigmas e aprenderão de maneira divertida sobre as profecias, além de entender como esse grande evento de pregação e reavivamento impulsionou a origem da Igreja Adventista. Os bons jogos, eles sempre vão ter um papel importante no aprendizado dessa nova geração. Porque aprender com uma gamificação é aprender de forma mais interativa. Então, fala a linguagem deles. Nós sabemos que as novas gerações estão naquele lugar. E como elas já estão naquele lugar, a gente agora está entregando um conteúdo para mostrar para elas que realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma história que precisa ser contada. 1844, a jornada, resgata esse sentido de missão e destaca o papel dos jovens dentro da nossa igreja, assim como Ellen e muitos outros fizeram no passado. Hoje, os nossos adolescentes e jovens também têm um papel de protagonismo dentro da missão e da história da igreja. Se eles compreenderem a sua identidade, eles vão conseguir, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, protagonizar uma linda missão na igreja. Porque quem não conhece sua própria história está certamente condenado a cometer os erros do passado. Então, quando nós colocamos um jogo como uma plataforma, como uma estratégia para ensinar sobre história, para mostrar a história dos nossos pioneiros, nós estamos também projetando o futuro da nossa igreja. E você, está pronto para embarcar conosco nessa jornada interativa? Quer saber como foi vivenciar o dia 23 de outubro de 1844? Bem, agora você tem um jeito de saber. O tráfico humano cresce durante os grandes eventos como o tradicional Super Bowl, campeonato da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. A ADRA alerta para essa realidade alarmante. Com 50 milhões de vítimas em todo o mundo, o tráfico de pessoas é uma ameaça crescente, afetando principalmente mulheres e crianças. Durante grandes eventos, como o Super Bowl, os traficantes exploram a grande concentração de pessoas para capturar vítimas vulneráveis. Em 2024, mais de 113 mil vítimas foram contabilizadas nos Estados Unidos. A ADRA, Agência Humanitária Adventista, trabalha para aumentar a conscientização e proteger, como fez durante o último Super Bowl. O tráfico de pessoas envolve a exploração de indivíduos, muitas vezes por meio de fraude ou coerção, para fins como trabalho forçado, prostituição e tráfico de órgãos. Sinais de alerta em vítimas incluem medo excessivo das autoridades, falta de documentos e condições de vida degradantes. Reconhecer esses sinais pode salvar vidas. Na Jamaica, um congresso internacional lançou um alerta sobre a escalada da intolerância religiosa. Com casos crescentes de violência e discriminação, líderes defenderam a liberdade de crença como direito fundamental e urgente. Dr. Nelu Burseya alertou sobre o aumento da perseguição religiosa, incluindo violência, discriminação e intolerância contra minorias religiosas, especialmente em regiões onde elas são mais vulneráveis. Burseya também destacou os impactos do nacionalismo religioso e do secularismo sobre as liberdades, enfatizando que somente por meio de tolerância e do respeito mútuo é possível garantir a liberdade religiosa para todos. O evento reuniu líderes de diversos setores, ressaltando a importância de defender esse direito fundamental. No Camboja, país de maioria budista e pouco contato com o cristianismo, um australiano decidiu construir mais que um estúdio. Tim largou
tudo e foi com a família para o Sudeste Asiático em missão humanitária e descobriu na mídia uma arma poderosa para contar histórias de fé. O resultado surpreendeu até ele. O Ministério da Mídia lhes dá uma oportunidade de ter o culto online. Sonhador. Foi assim que as pessoas chamaram Tim quando ele compartilhou pela primeira vez sua visão de construir um estúdio para espalhar o evangelho na língua do povo cambojano, Khmer. Mas antes que alguém pudesse duvidar dele, ele já havia superado enormes desafios com Deus ao seu lado. Sua missão não apenas se tornou realidade, mas também prosperou. Temos duas escolas, uma do pré-escolar ao ensino médio e uma do ensino fundamental. Temos um orfanato, uma casa de repouso, um centro de mídia, um jardim de borboletas e uma creche. Também administramos um acampamento e em breve lançaremos um resort de estilo de vida. O sorriso em seu rosto reflete os anos de dedicação que o moldaram. Seu trabalho se expandiu em múltiplas iniciativas, incluindo o estúdio, um projeto que precisava de pessoas e recursos. E aconteceu. Mas esse passo não foi fácil. Ele precisava de uma estrutura sólida para apoiar seu objetivo e de um investimento que atendesse à demanda por equipamentos. 2009, meu amigo John Wood estava na Tailândia e estava conversando com um arquiteto sobre os planos para um estúdio em Chiang Mai, Tailândia. Eu fui encontrá-lo e conhecer o arquiteto e voltei com os planos deles. Modifiquei um pouco e começamos a construir nosso estúdio com uma doação de $200. Fazemos tudo pela fé e acreditando que, se for a vontade de Deus, então Ele vai prover. O estúdio nasceu para restaurar a esperança e, mais importante, para revelar sua verdadeira fonte, Jesus, o Salvador. A parte difícil é tentar levar as pessoas a voltarem para Deus. É muito difícil. É muito difícil aproximar as pessoas de Deus. Muitas pessoas no Camboja, quando ouvem o nome de Jesus, sentem ódio por aqueles que compartilham seu nome. Agora, o estúdio tem dezenas de alunos que apoiam e acreditam no poder do evangelismo digital. Eles continuam a aprender uns com os outros, compartilhar suas experiências e se sentir em casa. Dia após dia, começo a aprender por conta própria e observando os trabalhadores mais velhos, o que eles fazem. E então posso aprender com eles para ver como fazem as coisas. Então sim, isso é o que eu aprendi. Às vezes eu ia a sites ou ao YouTube para que eu pudesse encontrar mais lições e aprender e fazer por conta própria. Eu gosto de trabalhar aqui porque somos como uma família, não pessoas diferentes. Se eu trabalhar fora, não me sinto como parte da família. Eles sabem que este trabalho está transformando a vida daqueles que estão longe das igrejas ou comunidades de fé, aproximando-os do céu. No Camboja, temos cerca de 130 grupos de adoração em todo o país. Isso é para mais de 16 milhões de pessoas. Nossas igrejas estão espalhadas por toda parte. E muitas pessoas estão muito longe de uma igreja para chegar lá no sábado ou para ter uma família cristã com quem se reunir. Assim, nosso Ministério de Mídia lhes dá a oportunidade no sábado de ter culto online. Tim e sua família em crescimento continuam a trabalhar para cumprir o comando do Mestre, ir e fazer discípulos até os confins da terra, neste caso, em todo o Camboja. Mais de 10 mil adolescentes de 11 países do Sudeste Asiático lotaram o Camporim Internacional dos Desbravadores no Mountain View College, nas Filipinas. Com o tema Reconstruir o Altar, a mobilização foi um chamado direto à transformação pessoal e ao impacto na comunidade. A cerimônia de abertura destacou a importância do crescimento pessoal
e do desenvolvimento da liderança desses adolescentes. Os organizadores enfatizaram que o acampamento vai além do treinamento de habilidades e das atividades ao ar livre, mas prioriza também o engajamento comunitário. Eles participaram de desafios físicos e diversos treinamentos. Essas experiências foram planejadas para ajudá-los a crescer como indivíduos que vão contribuir com a sociedade. Em Moscou, 4 imigrantes foram batizados após encontrarem acolhimento e propósito na comunidade adventista Fakel. Em Accra, Gana, um treinamento de rádio web reuniu líderes de mídia de 7 países africanos para explorar novas formas de usar plataformas digitais na evangelização. A iniciativa faz parte do esforço da Igreja para expandir seu alcance no mundo digital e levar mensagens de esperança a mais pessoas. Enquanto isso, Ayrton Köhler esteve na Universidade Babcock, na Nigéria, onde mais de 12 mil estudantes estão sendo preparados não apenas para o mercado de trabalho, mas também para serem líderes comprometidos com a missão. Ainda em Gana, Köhler se encontrou com líderes locais e reforçou a necessidade de agir agora. Ele destacou que espalhar a mensagem do Evangelho exige união, dedicação e senso de urgência. Muita gente ainda espera por boas novas que tragam propósito e esperança para a vida, afirmou, lembrando que a missão vai além das fronteiras e precisa do envolvimento de todos. Uma história de dor e vício, até que um filme mudou tudo. O impacto do filme The Hopeful, produção histórica sobre as origens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reacendeu a esperança de quem já tinha desistido de Deus. Eu amo Jesus. Eu não estaria aqui sem Jesus. Se dependesse de mim, eu teria acabado com a minha vida há muito tempo. Mas ele tinha planos diferentes. Bem-vindos. Estamos aqui no evento do Tapete Vermelho para o filme The Hopeful, em Chattanooga, Tennessee. Meu nome é Melanie Chris. Eu soube do filme através de Rick e Sherry Stern, os proprietários da empresa para a qual trabalhei. Eles foram gentis o suficiente para alugar um cinema para todos nós, funcionários, assistirmos. Foi incrível. Quando descobri que era uma história verdadeira no final, fiquei impressionada. Ellen é tão inspiradora. As coisas que ela passou e ela conseguiu se recuperar disso, ressurgir como uma fênix e ainda servir a Deus. Sem amargura, sem raiva, apenas aquele amor de Jesus. É tão inspirador. Estamos muito empolgados com isso. Está sendo lançado em 900 cinemas em todo o país, primeiro aqui nos Estados Unidos. É a sua história. É a nossa história. Então faça isso. E eu realmente espero que você goste. É um filme lindo. Lindo. Não há tempo para atrasos. Jesus retornará em apenas 4 curtos anos. Eu cresci na igreja. Quando eu tinha 18 anos, meu avô ficou doente e eu creio que ele seria curado, mas não foi. Naquele momento, decidi que seria uma ateia. Durante toda a minha década dos 20, eu não segui Jesus Cristo de forma alguma. Lutei contra o vício em drogas, pensamentos suicidas, ansiedade e depressão por anos e anos. Na casa dos 30 anos, acabei ganhando tanto peso que pesava mais de 400 libras. Eu estava muito doente. Mal conseguia andar. Não conseguia fazer coisas simples como tirar um saco de lixo de uma lixeira. Eu não conseguia. Meu fígado estava falhando. Minha função renal estava comprometida. Dor excruciante o tempo todo. De qualquer forma, um dia, eu estava no banheiro e estava em casa sozinha. E eu tinha acabado de sair do chuveiro e caí no banheiro, e eu era grande e fraca demais para me levantar do chão. Quando eu estava no chão, de cara para baixo, eu estava chorando e alcancei um monte de roupas sujas, porque quando você está deprimido assim, você não limpa nada. Quando você não consegue andar, você não consegue limpar.
Eu estendo a mão e toco em um rato seco e morto nas minhas roupas. Eu quebrei completamente. Eu quebrei completamente. E eu soluçava. Naquele momento, eu disse: Deus, você tem que me ajudar ou eu vou morrer. E aquela paz que excede todo entendimento. Essa paz caiu sobre mim imediatamente. Então, eu fiquei deitada lá por mais 4 horas, até meu filho chegar em casa e me buscar. E eu disse ao meu filho: não vou fazer isso mais. Vou descobrir como me curar. Então, eu comecei no YouTube e no Google. Comecei a pesquisar coisas sobre como melhorar. Encontrei o jejum de Daniel, os 21 dias. E foi aí que tudo começou. Eu perdi cerca de 30 quilos no primeiro mês. Agora, não tenho limitações. Eu posso correr. Eu me exercito 5 dias por semana. Acabei de conseguir uma nova posição de marketing, o que é inacreditável. Em tão pouco tempo, seguindo a Deus, Ele me trouxe de volta e me deu minha cura. E o que quer que Ele queira que eu faça, eu farei. Eu farei tudo. Então, para alguém que há menos de 4 anos não conseguia andar 6 metros sem um andador, aqui estou eu. Bem, essas foram as histórias da retrospectiva NN 2025. Um novo ano começa e o chamado permanece para servir, compartilhar esperança e viver a fé onde for preciso. Acompanhe novos episódios no nosso canal no YouTube e aos sábados, às 6:30 da tarde, assista o programa completo na TV Novo Tempo. Feliz 2026 com propósito, coragem e fé. Que Deus continue abençoando você e sua família. E um forte abraço.